Há um interesse que é histórico, não é de hoje, da sociedade em relação às atitudes dos cidadãos que saem fora da convenção social. Basta a gente lembrar que o jornalismo começou, logo no princípio dele, cobrindo questões policiais, né? Europa e Estados Unidos, principalmente nos países desenvolvidos, o princípio do jornalismo era muito pautado nas questões de violência, nas questões que, quando homens matavam homens, né? Eu me lembro de ter visto o jornal americano na época em que não tinha fotojornalismo ainda, com o desenho do assassinato do Jefferson, uma sequência de desenhos do assassinato do Jefferson. Grandes reportagens sobre grandes crimes são históricas, fazem parte da história do jornalismo. Então eu acho que é uma questão que se perpetua, eu não acho exatamente que ela tenha aumentado, é uma questão que se perpetua. Há um interesse humano pela violência, no fundo eu acho que é um pouco isso. A gente não faz o controle na relação na relação do interesse, quando ele está aqui dentro da universidade, para quando ele vai para o mercado e o que ele vai fazer no mercado. Essa relação, ela é difícil de traçar por causa da própria conduta, que às vezes é muito errática, sem controle, né? Do profissional, do formado em jornalismo, quando ele entra no mercado. Ninguém controla isso direito, assim, entre sair e o que ele vai conseguir no mercado, né? O que dá para ver, assim, eu não percebo grande evolução no interesse por jornalismo policial diretamente. Talvez porque a gente nem tenha uma disciplina específica disso. O que dá para perceber é certas evoluções em outras áreas, né? Ou que o jovem, quando entra no curso, ele entra com um certo interesse que tem a ver com o que ele consome, né? Como público, em termos de assuntos jornalísticos, e que há sim uma certa diferença conforme ele amadurece a formação dele. Não é sempre que ele preserva esse princípio, normalmente ele acaba indo para outros caminhos, o que é interessante, demonstra um pouco esse amadurecimento, né? Mas enfim, respondendo a sua pergunta diretamente, não temos assim uma estatística, uma percepção da entrada dele, interesse em policial, em jornalismo policial e na saída por jornalismo policial. Se houvesse espaço, né? Mas de fato, talvez como uma disciplina optativa, se a universidade pensasse em que optativas pudessem ser na mesma área, não é o que ela pensa, né? Ela pensa que a optativa é a oportunidade para conhecer outras áreas, e aí algum jornalismo especializado fica descartado. Nós não pensamos em ter jornalismo especializado em polícia como disciplina, porque achamos que pela própria história do jornalismo e que o jovem estudante dessa profissão deveria conhecer, é mais presidido por política, economia, esportes, cidades com meio ambiente, são questões pontuais que transitam das cidades para os estados, dos estados para a federação e da federação para os países, para os conglomerados geopolíticos. São sempre assuntos que estão em baila, que são mais fortemente cobertos por meios tradicionais, né? Então, de fato, há muitas especializações em jornalismo que falta um pouco de carga horária, de mais dedicação do curso de professores, e que fica realmente difícil enquadrar especificamente numa grade de uma formação que no nosso caso não é em tempo integral, né? É em tempo parcial. Sempre há a necessidade de atender às diretrizes, né, os documentos que são publicados em diário oficial e que passam a fazer parte das medidas que o MEC aplica a qualquer curso que queira ter a sua validação.
essas diretrizes, elas precisam ser seguidas na conformação das matrizes curriculares, não é? Então, as matrizes curriculares que os alunos estudam hoje no curso de jornalismo, em todos os cursos de jornalismo do país, elas tinham uma certa dinâmica até 2000, ou no meio de 2015 ou no começo de 2016. Elas eram uma leitura de uma diretriz antiga que o MEC impunha para ser seguida, à custa de não validar o curso se não fosse seguida à risca com sugestões. E a partir, algumas universidades como a nossa aplicou uma nova diretriz necessária imposta pelo MEC. Nós aplicamos a partir de 2015, segundo semestre de 2015, e algumas outras universidades começaram em 2016. De forma que hoje, quando estamos gravando essa entrevista, há uma matriz curricular terminando do 5º semestre até o 8º e uma matriz curricular andando do 1º ao 4º e avançando a cada semestre. No semestre que vem ela vai virar 5º e o atual 5º da matriz antiga vai desaparecer como tal. Então, essa nova matriz impõe certas exigências que os alunos que estavam na matriz antiga não precisam cumprir. Sobretudo, os alunos da matriz antiga têm mais flexibilidade em atividades complementares, esses novos têm menos, as exigências são maiores. E uma outra exigência que pesa bastante é o estágio curricular obrigatório, que é necessário que eles façam, que eles comprovem 340 horas, ou cumpridas no mercado com uma supervisão de jornalista no mercado, ou cumpridas dentro da universidade para os que não conseguem, ou que não podem, porque trabalham com carteira assinada, não podem cumprir estágio. Essas impossibilidades a universidade cobre, nós já começamos isso esse semestre, fazendo o estágio interno. Então, de modo geral é isso, nós não fazemos as matrizes curriculares dos nossos sonhos. Os nossos sonhos têm que convergir com as exigências que o MEC impõe para se montar uma matriz curricular. Antes da pessoa, eu considero um trabalho, né? E principalmente eu me pauto muito insistindo na questão de que o jornalismo é um trabalho coletivo. Embora haja aparências, às vezes, principalmente na mídia tradicional, mídia de conglomerados, de pessoas que se postam na frente da câmera e tal, é sempre um trabalho, principalmente de pesquisa, de apoio, de condução, de pesquisa de pauta, que é feito em equipe, né? Então, ainda ficando na ideia da equipe, eu prezo muito o trabalho independente da Ponte Jornalismo, que é um coletivo recente, né? Tem um trabalho recente muito interessante sobre a violência que as populações pobres sofrem em metrópoles. É muito focado em São Paulo, eles são todos daqui, e a linha de investigação do Ponte Jornalismo é sempre denúncias de supostos crimes cometidos por forças policiais contra pobres. Periferia, principalmente, fora do centro expandido da cidade, que é onde principalmente esses atos de violência, sem muita vigília da sociedade, ocorrem. Então, acho um trabalho fantástico, Ponte Jornalismo. Como indivíduo, na história do jornalismo, nós temos brasileiros muito interessantes. Um primeiro que eu me lembro, que até ele se aposentou já na minha área, no rádio, e no próprio rádio ele começou, rádio e televisão, lá nos anos 60, ele conseguiu, aliás, final dos anos 50, Milton Parron, repórter aposentado, foi das rádios Record, Jovem Pan, Bandeirantes e Rádio USP. Milton Parron fez um furo, ele conseguiu encontrar o Chico Picadinho lá nos anos 50, ele encontrou o Chico Picadinho preso na cela, já era um homem procurado, porque ele assassinava e esquartejava vítimas. Caco Barcelos passou por essa visão de crime policial. Ele tem livros importantes como Rota 66, ele tem livros importantes como Abusado,
não é? E não foi nos livros que ele começou, foi muito antes, lá no Zero Hora, no Gaúcho Zero Hora, ele já fazia matérias policiais. Hoje eu vejo Valmir Salaro como um repórter de histórico interessante, né, de currículo interessante de investigação a respeito de jornalismo policial. Acho que são basicamente esses.